Então vá viver a sua vida, mas não faz o que o sistema te obriga, fique em paz. Fala galerinha do Pipocando, uma mensagem rápida é pra você entrar no canal da minha banda, os Nominalistas. A banda toca rock, blues, pop e eu toco pifarito, né, Roland? O Bock toca cada instrumento estranho. Pô, pessoal, vamos dar uma força pra música brasileira. Vai que tá lá, num ouve que momento vocês vão gostar. tão difícil, é verdade. Eu gosto, vai lá. E então eu me cansou. Mandem tudo pro espaço. Amiguinhos e amiguinhas, bem-vindos a mais um Pipocando. E eu tô de óculos escuro porque eu tô B10. Por que, Hoje é um dia Rolandinho? especial porque hoje, sexta-feira, é o dia de comemorar o cinema brasileiro. Nada mais especial do que a gente falar nessa data, não sobre 6 filmes brasileiros que você ama, Que você mas já viu, Cidade de 6 Deus. bons filmes brasileiros que você provavelmente nunca viu. É, a ideia da lista aqui é não ficar falando de Cidade de Deus, não ficar falando de Tropa de Elite, filmes que você já viu, até uns que eu gosto muito, como O Homem que Copiava, mas pegar filmes que a galera ainda não pôde assistir hoje e lembrar que o cinema brasileiro é muito bom sim. A data do Dia do Cinema Brasileiro é um pouco confusa, né? Isso porque em 1896 rolou a primeira exibição de um filme no Brasil, mas foi no dia 19 de junho de 1898 que o primeiro filme começou a ser rodado aqui nas terras BR. Então não faz tanto tempo, na real. 1898. Não, faz muito tempo. Estão matando índio, não? Faz Não. tempo pra cacete. Dom Pedro rodava com a sua câmerinha. Caralho! Com a sua Tech Pix. Há quem diga também que a data é no dia 5 de novembro, né? Existem vários motivos para as pessoas acharem que é essa data, mas a Ancine resolveu dar um jeito nisso e cravou em 19 de junho mesmo, então tá decidido, é hoje mesmo, vamos comemorar. Sim, e todo mundo sabe que o que a Ancine fala é lei e não dá pra discutir nem pra saber por que, né? Deixa pra lá. O primeiro longa-metragem do Jorge Furtado, que é um diretor que eu gosto pra caramba, fez Ilha das Flores, fez O Homem que Copiava, filmes que eu gosto muito, saiu lá em 2002, tá aqui na lista, Houve Uma Vez Dois Verões. Cara, esse cara, ele era conhecido só por uns curtinhos que ele fazia, trabalhos de TV, não tinha mas, feito Rolandinho, longas. o curta mais famoso dele, do Furtado, né? É aquele Ilha das Flores, que eu vi numa VHS no colégio, com uma narração bem legal. Foi um filme que marcou um estilo de passar uma mensagem, uma mensagem muito importante. Naquela época, era uma época onde o videocassete tava em alta, e eu lembro de terem passado isso no colégio por assistir. Passaram no colégio pra todo mundo. E assim, quando você assistiu no colégio esse filme, eu conheço muita gente que fala que ficaram tirando sarro depois do filme, porque tem o Sr. Suzuki, que vende os tomates, aí fala, os tomates não são igual às baleias. O telencéfalo altamente desenvolvido deu ao ser humano a possibilidade de realizar um sem número de melhoramentos em seu planeta, entre eles cultivar tomates. É, na verdade é bem triste, né? As pessoas comem o lixo. lá, É etc. triste, mas, cara, os porcos comem primeiro e depois as eles pessoas liberam podiam estar pras pessoas produzindo comerem. coisa boa assim pra internet, né? Fica a dica. O Jorge Furtado também dirigiu O Homem que Copiava, que é tipo meu filme nacional predileto, mas esse é famoso, então a gente não vai comentar dele aqui. Houve Uma Vez Dois Verões é uma história de romance adolescente divertida e cheia de humor despretensioso, né, Rolandinho? Onde o menos é mais e tudo dá certo no final. Ai, que coisa mais linda. É aquele filme que você bota pra passar depois de um dia de trabalho, pra não ter que pensar muito, e acaba, cara, gostando, sabe assim? Aquela coisa despretensiosa. Eu acho que o filme tem uma pegadinha bem teen, mas ele é muito bem feito. É legal ver um filme decente, direcionado pro público jovem, né? Já que aqui no Brasil a gente não tem muito disso. Nos últimos anos, a galera tem feito uns filmes pra adolescente, mas eu acho que o Jorge Furtado manda muito melhor que o que tem sido feito hoje em dia, porque o filme adolescente feito por brasileiro fica naquele território também da comédia Globo, Malhação. que tem exatamente. Malhação. Tipo, é sempre aquela menina de classe média alta, que tem uns carinhas que estão atrás de Vai pra rave e toma êxtase, né? Já viu? Não, Doces não. Venenos? Deixa pra lá. O que dá aquele toque especial, galera, são os diálogos que, mano, são, tipo, super coloquiais, fluem naturalmente, né? Ainda mais os atores são todos gaúchos. Beijo aí pro Rio Grande do Eu Sul. adoro o sotaque, eu Sensacional. não consigo ver uma menina falando gauchês que eu quero. É por isso que o roteiro, todo bem estruturado de Jorge Furtado, recebeu diversos prêmios em festivais brasileiros e até prêmio na gringa, galera. É só dar uma olhada nos outros trabalhos dele que você percebe o talento desse cara no roteiro. O cara manda muito bem. Beijo, e Jorge. tudo isso aconteceu bem debaixo do nosso nariz, sem que a gente tivesse ouvido falar muito dele em 2002. Na verdade, galera, o filme ele tá sendo redescoberto agora, né? Porque o Jorge Furtado ficou famoso. Tanto, Rolandinho, que ele tá sendo exibido em alguns programas das prefeituras de São Paulo. Então virou tipo um filme cult agora brasileiro, né? do Porque, Cartoon Houve Uma Vez Now. Dois Verões, é do Jorge Furtado, Legal. fez filmes bons. Tá. Netflix, faz uma série com o Jorge Furtado, por favor. Obrigado. Jorge Furtado acabou de fazer um documentário sobre a imprensa brasileira, muito bom Ah, é? também, cara. Sensacional, recomendo. Muitos lançamentos bons aqui no Brasil de filme nacional acaba sendo engolido pelos filmes gringos, pelos blockbusters gringos.
euros. Não é à toa que as distribuidoras são donas da sala de cinema, então sobra pouco espaço pros filmes brasileiros, né? E é o que aconteceu, Rolandinho, em 2013 com o filme Tatuagem, que pouco apareceu pro grande público, né? Isso acontece direto, cara, é bem triste. Esse filme é o seguinte, ele se empolga pra caramba, né? Que isso, meu jovem. Ok, não, ele se empolga nas cenas de nudez, de sexo, putaria, drogas insanas. Adoro. Mas tudo isso tem um motivo, funciona bem pra mostrar, né, as apresentações de um grupo de artistas que vivem lá a vida louca. Sabe aquele negócio do Shrek? De um lado, a gente vê esses malucos felizes, que na maioria são todos transformistas, homossexuais, travesti, cuidam gente boa, gente que a gente gosta. E do outro, a gente tem ditadura militar comendo solta no Brasil. Esse a gente não gosta. E aí é que o filme se encarrega das suas denúncias, das suas críticas e de fazer E é legal porque o filme... um grande registro do que aconteceu com as minorias nessa época em que o chicote de couro comia solto, não é, Rola? É, chicote de couro eu até gosto de vez em quando. A coisa é o seguinte, cara, é por isso que o filme é interessante. Como ele vai acompanhando um grupo que é uma minoria que até hoje sofre preconceito, Nossa, é legal como? você ver a perspectiva. E é impossível falar desse filme, né, sem falar dos atores, né? Dois caras que estão roubando a cena no cinema nos últimos anos aí estão nesse filme, né, que é o Irandir Santos e o Jesuíta Barbosa. Um faz o papel do líder da trupe dos doidões e o outro faz um militar enrustido. É bem legal ver a construção desses dois personagens, que são personagens importantes. É óbvio, Rolandinho, que a Globo já roubou esses grandes atores. Muitos outros elementos do filme, galera, funcionam muito bem também, especialmente a trilha sonora, que bota num climão do Nordeste o negócio, mano, que fica bem da hora. Enfim, o filme todo muito bem feito. Por falar em trilha sonora, algumas coisas são muito memoráveis. Sério, sério. A polca do cu vai ficar na sua cabeça por horas e, infelizmente, as cenas dela também. Tá tendo pesadelo com bunda até hoje, né, queridão? Tem cu muito ceboso, tem cu que é bem gostoso. O próximo filme da lista, cara, é um drama brasileiro. Não é à toa que ele passou despercebido nos cartazes, porque drama brasileiro, cara, tá perdendo espaço pra comédia cada vez mais se produz comédia, Cara, cada vez menos faz drama. Pra mim, o cinema brasileiro é um drama. Esse é um filme que eu recomendo que você assista, porque é bom e é de drama. Tem o Entre Abelhas agora, que foi feito pela galera Porta dos Fundos. Esse é outro de drama aí brasileiro que é bem legal. Cara, esse filme que os caras faziam aquelas cartinhas do que eles queriam, enterram. Bom pra caceta É. esse filme. Entre Nós é sobre a passagem do tempo e como ela afeta a vida de um grupo de amigos, né? Como cada um muda, como as pessoas podem ficar frustradas quando ficam velhas e as coisas não dão certo. Bem-vindo à real, amigo. Cara, o elenco tem os nomes, tipo assim, que você conhece certeza, tipo Paulo Vilhena, Carolina Dickmann, tá ligado? Caio Blá. Mas não é que os caras mandaram bem, velho. Cara, Toda uma galera, assim, que tem um estereótipo e mandaram muito bem no filme. Esses Eu caras gostei. eram amigos de longa data, né? E por isso que fica muito legal. Funciona, cara. Já tem um climão de amigo. Porra. E assim, quando você fica só num circuito Globo Filmes e você pega um filme desse pra assistir, você fica impressionado. Você vê que o cinema brasileiro consegue, velho, criar um drama mesmo, um negócio mal sério. Cara, e pra deixar isso bem afiado ainda entre os caras, pra essa equipe ficar bem entrosada, eles enfurnaram a galera no lugar onde ia rolar as filmagens durante semanas antes de começar o filme, lendo o roteiro, fazendo mudança, ensaiando. Os diretores do filme assumiram a inspiração em outros longas, né? Inclusive em alguns do Woody Allen. E dá pra sacar bem onde tá a inspiração. Mas como tudo tem a ver com a história, né? Eu não vou contar pra não te dar spoiler. Assista o filme que é muito bom. Fora isso, dá pra pegar bastante com a fotografia do lugar, que é bem bonito. O filme se passa num sitião, as paisagens são bem escolhidas. pra É caramba, bonita a fotografia. É bonito. Parece aquele sítio do seu amigo rico, sabe? É, Assim, que você vai uma vez por exatamente. ano, você nem gosta do seu amigo e fica arranjando desculpa pra ir lá. É isso mesmo. Vendo o filme, você até fica meio nostálgico junto com os personagens, porque todo mundo passa por situações parecidas, não precisa ser num sítio, né? Mas você sempre tem aquele grupo de amigos que acaba se distanciando e aí, na hora que vocês se juntam de novo, pode rolar de tá todo mundo muito diferente, vocês sentirem saudade de uma coisa que rolava entre vocês. Então é legal. Saudade do povo de Socorro. Abraço pra vocês. Ok, Rolandinho, precisa ter um pouquinho de estômago pra assistir o filme Amarelo Manga, né? Ele é meio pesado, né? Isso a gente concorda. Mas vale a pena encarar esse filme, tira sua mãe É da muito sala, bom. porque ele é muito bom, cara. Eu quero é que todo mundo vá tomar no... Ele foi indicado a uma porrada de festival, né? Em tudo quanto é categoria. Edição, roteirista, montagem, finalização, mixagem, a porra tudo. Mandou muito. E eu te pergunto, como que vocês não viram ele antes, cara? Como é que passou a vida inteira sem ver uma obra-prima dessa, eu te pergunto? O filme ele é basicamente sobre pobreza do povo pernambucano, e isso é mostrado de um jeito bem hardcore. Não tem nada de bonitinho pra enfeitar o filme, não. Nenhum personagem é boazinho ali, né? Não tem nada de legalzinho. E ninguém, galera, é melhor do que ninguém nesse filme. É treta. Isso ninguém gosta muito de ver, não, né? Você tá lá no cinema e fala, Mas tem muito a ver- Transformers 12. mas tem muito a ver com E a pegada... pobreza de Pernambuco. Isso tem muito a ver com a pegada do cinema nacional, não vamos comentar isso agora. Cinema novo, Glauber Rocha, toda essa história de cinema de pobreza, né? E pra deixar bem clara a realidade miserável do povo, o diretor ele usa e abusa da escatologia, aquela coisa que é visceral do ser humano, e de uns diálogos muito punks, retratam os temas bem barra pesadas, tipo necrofilia, por exemplo, só pra você ter uma noção do clima do filme. Tá gelado? Gelado? Tá
picolé. Esse filme ele é do caralho, custou uma bagatela de 500 mil Dilmas, num tempo que o orçamento de um filme nacional dificilmente era menor do que 3 milhões. Ou seja, o diretor é todo cheio de estilo e conseguiu se virar bem, né, com o que tinha e cuidar direitinho de cada detalhe, mesmo com pouca grana, relativa a pouca grana. Tipo o tom amarelo manga, que tá no filme inteiro. Porque essa cor lembra coisa velha e podre, tipo dente podre, papel velho, papel manchado, cadeira de madeira podre. Se curtiu o filme, assiste outro do diretor, chama Baixio das Bestas, você também não viu com certeza. Com certeza. Assiste aí que é legal. Esse aqui tem uma chance de algumas pessoas terem visto, mas pra grande maioria das pessoas, né, os únicos filmes brasileiros marcantes do Rodrigo Santoro foram tipo Carandiru e Bicho de Sete Cabeças, então é legal ele estar aqui. E o Santoro tava muito inspirado nessa época, antes do Hollywood transformar ele num cara michuruquinho, um ator michuruquinho de uns filmes vagabundinhos. 300 é legal até, vai, eu gosto. É, as Panteras, muito legal. As Panteras não é muito legal, desculpa. Em Abril Despedaçado, o Rodrigo Santoro faz um personagem bem nerd da Capitinga, né? Lá do sertão, que é obrigado pelo seu pai a matar um caipira de uma família rival. Exatamente. A história é contada pelos olhos de um molequinho e é através dele que o filme discute o quão nonsense é o ciclo de violência no sertão, um bagulho sinistro, cara. O conformismo das pessoas que moram lá, né? E o quão explorado eles são pelos caras que têm mais grana. É um assunto que já foi discutido aqui no Brasil. Tá vendo aquele relógio ali? Cada vez que ele marcar mais um, ele vai estar te dizendo: menos um, menos um, menos um. Me lembra até do livro Vidas Secas, que, nossa, deu um desespero, eu não queria ler aquela essa porra até o final. Eu gosto bastante de Vidas Secas. Nossa, me lembra um pouco, só não tem a baleia. Tá vendo como eu sei? Estudei pro vestibular. Mas garanto que Abril Despedaçado não vai te deixar levantar da cadeira enquanto você não souber que fim vai dar a história do protagonista. Mentira, talvez você não aguente até o final. Tem umas cenas de ação, cara, climão tenso. Mesmo quando tá tudo meio parado, tá ligado? Você continua esperando ansioso pelo desfecho. Então é um filme que eu acho que é feliz nessa coisa do ritmo. É tipo Mad Max brasileiro. Eu, sinceramente, não sei o que você tava fazendo em 2002, que não viu esse filme. Ele é um filme muito bom, eu lembro de ter até alugado uma locadora. Indicado ao BAFTA, ao Globo de Ouro, o representante brasileiro pro Oscar. Cara, puta filme. E claro, faltou dizer que o Walter Salles que faz o filme, né, ele manja de gente que vive em lugares mais isolados, ambientes mais isolados, ele fez Central do Brasil, Diário de Motocicleta, ele tá acostumado a retratar esse tipo de realidade, então é bacana o filme, recomendamos. Todo mundo tá ligado, Rolandinho, quem que é o Lázaro Ramos, né? Agora para e pensa qual foi o primeiro lugar em que você viu ele. Se você pensou no filme Cinderela Baiana, o melhor filme de todos os tempos da nossa amada Carla Pérez, você acertou. Mas apesar de ele ter participado pela primeira vez, né, num filme, nessa obra-prima da Loira do Tchan, o seu primeiro papel de protagonista, na verdade, foi em 2002, num filme chamado Madame Satã. Um puta filme, cara. A Madame Satã, ela foi uma homossexual que existiu de verdade lá na periferia do Rio de Janeiro até os anos 60. Não, 70, né? E acabou virando uma espécie de lenda entre aquela galera que era tratada como marginal na época. Tipo os gays, os negros, os mendigos, as prostitutas, uma época onde a AIDS estava disseminando a galera, dizimando a galera. Ela tava disseminando e dizimando. E aí o Lázaro ficou com essa responsa de conseguir viver esse personagem no cinema e tcharam, o cara mandou muito bem, samba na cara das inimigas, sambou o filme inteiro e viu sua carreira, mano, voar depois disso. Mandou muito bem. Você que mora em São Paulo já deve ter conhecido Madame Satã, né? Aquele pico lá escurinho, tô ligado. O filme que a propósito é do mesmo cara que fez o roteiro de Abril Despedaçado, também estourou entre os críticos e botou um monte de troféu na prateleira, levando o cinema brasileiro de novo por um patamar muito bonito, dando uma moral pra ele. Apesar disso, né, a maioria da galera não assistiu na época e o filme caiu, tipo, num esquecimento. Eu lembro que ele foi pro cinema, ficou pouquinho no cinema, nos cinemas né? mais cult. E aí, né, só meia dúzia de cultzinho de plantão que assistiu o filme. Galera, quem diria que o nosso cinema brasileiro, né, tinha tanta coisa boa perdida por aí que você não tinha visto ainda. Faltou filme pra caramba nessa lista, tá? Eu queria falar um que eu gosto muito, do Marcelo Massagão, que ninguém viu, que é 1,99. Coloca aí uma cena, só pra deixar registrado. E eu vou, inclusive, deixar aqui linkado aqui embaixo uma lista com outros 100 filmes brasileiros que tem, tipo, índice de aprovação 100%, pra que você, caso depois de queira assistir mais filmes brasileiros, tenha aí uma vasta lista. Posso falar outro também que eu gosto? Só mais um. Manda ver. Quarta B, muito bom. E eu vou recomendar, então, O Homem que Copiava, que muita gente já deve ter assistido, mas pra mim é o melhor filme nacional de todos, assistam, é muito bom. Adoro você, Jorge Furtado, e é isso aí. Deixa aí nos comentários outro filme brasileiro bom que ninguém conhece, que você de repente lembra, a lista é grande, né? Comenta aí, a gente vai trocando essas informações. E obrigado por assistir o nosso vídeo nessa data tão especial, né? Compartilhar com a gente aqui um momento de cinema muito bacana. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e mostra pros amiguinhos, isso é tão importante, galera. Mostra pra galera que você sabe que curte cinema, apresente o Pipocando pros seus amigos. Que você entre no meu Instagram e compartilhe comigo esses momentos tão especiais da minha vida, que é o momento que eu acordo, o momento da hora do almoço, o momento que eu coço o meu cachorro.
Hoje é um dia especial porque a gente tá num estúdio novo, com um sofá um pouquinho maior. Foi isso que mudou nesse estúdio. As pessoas, que legal, estúdio novo, mudou tudo. Não, o sofá é um pouquinho maior. Agora cabe quem? Eu, você e meu ego. O Zubumafu. Agora a gente pode ter convidados, agora poderá ter você aqui, quem sabe, não é verdade? O programa tá Não, melhorando, na verdade, não. Não pode? Não Não pode. vai poder ter Mas nunca quem você. sabe, né, quando a gente estiver na televisão. Já estamos, né? Já estamos.